12% é o número de profissionais que são realmente produtivos. É resultado de uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas. Você pode enxergar isso como um problema, o que de fato realmente é, visto que a produtividade dita o ritmo da economia e que impacta a vida de muitas pessoas. Mas também não deixa de ser uma oportunidade, porque a concorrência não está lá muito essas coisas, né? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode organizar o seu dia para ser mais produtivo, abrindo seus caminhos para uma promoção e reconhecimento. Eu sou Gil, mentor de carreiras, e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Construir a sua promoção e o seu dia mais produtivo, claramente, começa com um planejamento. Então, se você não fez um planejamento anterior, é muito difícil você conseguir ter um dia produtivo. Porque você vai entender que ficar tomando decisões durante o dia desgasta muito a nossa cabeça. Então, o dia seguinte, né, para ele ser produtivo e ter mais resultado, você está muito conectado com o dia anterior. Então, no seu dia anterior, você para ali, no final do dia, faz uma revisão do que fazer no dia seguinte. E, ao mesmo tempo, a qualidade do seu sono também vai ditar muito do seu rendimento no dia seguinte. E aqui eu não estou nem falando que você precisa ter uma agenda robusta, né? Mas é um mínimo para que o seu dia possa ser mais produtivo. É pensar nele hoje como ele vai ser amanhã. Isso é o mínimo, tá? Porque, vamos lá, para a gente ser prático, vou estruturar aqui de uma forma que fique fácil de entender. Primeiro de tudo, você vai buscar ter um ritual noturno. Então, vamos imaginar que você teve um dia lá e tal, trabalhou, etc e tal. E aí, você vai revisar as suas atividades no finalzinho do dia. Então, você vai revisar, parar assim, o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de ruim, o que eu posso manter, o que eu posso tirar. Como se fosse um exame de consciência mesmo. E exame de atividade. E aí, você vai olhar para o dia seguinte e falar assim, no dia seguinte, ficou pendente talvez alguma coisa que você precisa colocar no dia seguinte. E aí você vai priorizar essas coisas, né? Então você vai fazer uma revisãozinha ali no final do seu dia. E aí, logo depois que você fizer essa revisãozinha, você vai começar um ritual noturno. Certo? O que é o ritual noturno? Você vai fechar o notebook, sei lá, você vai tomar um chá, você vai trocar de roupa, você vai sair do ambiente de trabalho. Eu, por exemplo, estou aqui no meu escritório. Então, eu vou sair do meu escritório, vou para a sala, sei lá, vou para algum lugar. Por que disso? Porque seu cérebro vai entender que o horário de trabalho acabou. Enquanto seu cérebro não entende que o horário de trabalho acabou, você vai ficar naquele modo alerta ligado, percebe? Então, por isso que é importante o ritual noturno, certo? Esse começo, né? De você avisar para o seu cérebro que o horário de trabalho terminou. Depois dessas atividades assim, o que acontece? Você precisa fazer um descanso que seja genuíno. E aqui é o clichêzão, né? Eu vou evitar o celular, eu vou evitar ficar vendo vídeos aleatórios. Você pode ver vídeos, claro, mas priorize conteúdo relevante. Mesmo que seja um conteúdo com conteúdo engraçado, mas que te informe de alguma maneira. Existem muitas coisas boas hoje. Então, cuidado na hora que você for ali fazer o seu ritual noturno, porque enquanto você estiver vendo algum vídeo, seu cérebro provavelmente pode estar ali dizendo que você ainda está trabalhando, tá? E aí, se você ficar vendo vídeos aleatórios, você acha que você está descansando, mas na realidade você está piorando a situação, porque o seu cérebro ele fica buscando conforto nesses vídeos que você vai vendo, buscando ordem, e você, ao mesmo tempo, acha que está ali não fazendo nada, mas seu cérebro ele não parou. Inclusive, nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são os outros 7 tipos de descanso. Porque a gente tem o descanso físico, que é o que normalmente a gente prioriza. E talvez o motivo que você não esteja descansando e que você fica reclamando que vive cansado é justamente esse. Você está priorizando um só. Se quiser entender como melhorar a qualidade do seu descanso, para relaxar de verdade e ser mais produtivo, eu vou deixar o link do vídeo na descrição aqui para que você assistir logo depois desse, tá bom? Então, beleza.
você fez o ritual noturno e aí no dia seguinte você vai fazer o ritual matinal. Primeira coisa que você precisa fazer é acordar no horário que você se propôs a acordar. Nada de 5 minutos depois, ou 10 minutos depois, ou 15, ou 25. Nada de soneca. E também não acorde antes. Tente não acordar antes. Se você acordar antes, tente voltar a dormir. Porque a qualidade do seu sono, ela impacta muito o seu rendimento no dia seguinte. E aí, uma vez que você levantou, você vai dominar a sua manhã. Eu já falei isso, seu cérebro gosta de previsibilidade. Saber o que fazer logo após você acordar e levantar vai impedir você de transformar o seu dia num caos total. Por quê? Porque senão você vai ficar igual uma barata tonta ali, ó, sem saber para onde você vai. Sem saber qual que é o próximo passo. Você vai acordar e agora? O que eu vou fazer? Por isso que o dia anterior é importante. Ele é a principal peça no começo do processo. Eu mesmo, por exemplo, quando por alguma razão eu acabo não fazendo essa revisão e eu confio no meu planejamento atual, às vezes eu demoro 5 a 10 minutos para me localizar e falar assim, o que eu tenho que fazer mesmo? E aí quando você assusta, já passou ali uns seus 5, 10 minutos, né? Até você dizer, beleza, é isso, ok, eu preciso fazer tal coisa. E de fato, gente, o pior nem é o tempo, esses 5, 10 minutos que você perde. O pior é a energia que você gasta para tomar essa decisão. Do tipo assim, o que eu ia fazer mesmo? Ah, não, eu ia fazer isso. Não, mas agora eu vou fazer aquilo. Entende? Isso causa uma confusão danada e seu cérebro demora a processar e gastar uma energia muito grande. E você vai ficar fazendo isso o dia inteiro, você chega no final do dia um bagaço e você não fez nada que prestou. Percebe? Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, ter previsibilidade, beleza? Saber o que fazer. Eu vou te dar uma ideia melhor de como fazer isso, tá? E aí, você sabe o que fazer, levantou, beleza? Estruturei ali o que eu vou fazer. Eu recomendo demais, é mais um clichê, mas eu vou recomendar demais isso aqui, porque isso é importante. Fazer uma atividade física. Os estudos são unânimes nisso, não tem uma pessoa que fala nada contra isso e verdade seja dita, o ser humano evoluiu andando de 15 a 20 km por dia e ultimamente a gente fica cansado de subir 3 lances de escada. Então, você caminhar, você fazer uma atividade física, mesmo que seja mínima, é muito importante para o seu rendimento durante o dia. E para implementar isso, você pode estar se perguntando, né? Gil, eu tenho que fazer isso tudo, é muita coisa, eu tenho dificuldade de fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje. Então, seu cérebro, mais uma vez, gosta de previsibilidade. O que a gente precisa dar para ele? Previsibilidade. Você precisa dar previsibilidade para o seu cérebro, ele vai gostar disso. Então, depois de levantar, eu vou ao banheiro. Depois de ir ao banheiro, eu vou vestir a roupa do treino. Depois de ir a roupa do treino, eu vou fazer um alongamento por 10 minutos. Depois de alongar 10 minutos, eu vou para a academia e vou ficar por 40 minutos treinando. E assim sucessivamente. E aí você vai analisar a sua rotina, especificamente, vai sequenciar as suas ações e vai dar para o seu cérebro o que ele gosta mais, que é a ordem. Beleza? Você percebe isso? Que não é coincidência, por exemplo, quando você pega um videozinho aí na internet e aí a pessoa está ali organizando as bolinhas por cores e aí você fica ali preso naquele videozinho. É porque o seu cérebro gosta de pôr aquelas coisas em ordem. É mais ou menos isso que acontece. Tem até uma expressão no inglês que chama mesmerizing, se eu não estou enganado, que é uma coisa gratificante, que você fica preso ali. Essa é a atenção que está sendo presa, né? Beleza. Outra coisa para o seu dia ser produtivo e é importante. Faça pausas estratégicas. Você não consegue se concentrar por mais de 1h30 em uma única atividade. Então, se você pegar 1h30, você pode dividir essas 1h30 em blocos, fazer pausas de 5 a 10 minutos, ou você pode pegar 1h30 e fazer uma pausa mais longa depois dessa 1h30. E aí você precisa relaxar de verdade, né? Se quiser e puder, pode até deitar e dar aquela esticada ali, entende? Isso vai fazer com que o bloco seguinte renda muito mais do que o bloco anterior. Se você não der esse descanso para o seu cérebro, você vai forçar ele a trabalhar cansado.
e aí o trabalho vai ficar uma porcaria, e aí você vai ter que fazer de novo. Ou seja, você vai perder tempo duas vezes, porque você não fez o trabalho de uma forma satisfatória e você vai ter que fazer ele de novo. Então, é melhor você pegar ali 5, 10 minutos ou meia hora para descansar, para que você pegue um próximo bloco e que você consiga fazer um trabalho de alta qualidade. E não precisar repetir. Veja que você economiza tempo. Ou você até entrega mais. Né? Um erro que a pessoa... E assim, pessoal, um outro erro que as pessoas cometem, que é além desse, né, de ficar forçando o cérebro a trabalhar demais por muitas horas, é colocar um monte de tarefas no dia achando que se manter ocupado é ser produtivo. Na realidade, isso é uma armadilha que vai te deixando cada vez mais lento e entregando cada vez menos resultado. Inclusive, eu tenho um vídeo nesse canal que eu te explico como você pode sair dessa armadilha da agenda lotada, priorizando as ações de forma estratégica. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. Bom, e aí, você organizar o seu dia vai ditar o ritmo do seu trabalho. Evitar cometer os erros que eu comentei vai te ajudar a organizar e estruturar esse dia. Eu vou dar um exemplo. Quando você entra num trabalho novo e aí você não tem necessariamente um direcionamento, às vezes porque seu chefe estava em reunião, às vezes você não conseguiu receber ali um passo a passo, ou um onboarding na empresa não era interessante. Então você chegou lá, fez o básico ali do RH, etc e tal, e passou um tempo você ficou com aquela sensação, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Por que isso acontece? Porque você não tem previsibilidade. Existe um espaço em branco na sua cabeça ali e o seu cérebro ele começa a pifar porque você começa a se sentir inútil, certo? Então, é por isso que é interessante quando você, por exemplo, nesse caso do trabalho novo, você perguntar quais são as minhas primeiras ações nas primeiras semanas. O que eu posso fazer? Qual que é o problema que eu posso resolver? Isso vai trazer, inclusive, uma boa impressão para a sua liderança. E para você que deve estar dizendo assim, não, eu não consigo fazer isso não é para mim, né? Se você acha que essa adaptação de um dia para o outro é muito difícil, não pense que você vai conseguir isso da noite para o dia. Se você já está com esse pensamento de que eu não consigo, é muito difícil, entenda que você precisa de consistência. Você precisa de resiliência. Porque muitas pessoas desistem na primeira semana. Esse é um dos principais problemas. Porque isso é gradual. Eu ia falar gradativo, mas é gradual. Você vai começar, você vai falhar, você vai começar de novo, você vai falhar, você vai começar a falhar. Até que o momento que você estabelece essa rotina. E aqui uma sugestão que eu dou é o seguinte. Começa pequeno. Começa escolhendo uma meta ao invés de 3. Depois 2. Aí depois você escolhe 3. Né? Porque dificilmente uma meta ela traz uma só ação. Ela vai trazer um monte de ações por trás dela. Se você, por exemplo, precisa fazer uma apresentação, você vai precisar juntar os dados. Você vai precisar alinhar alguma informação com alguém. Você vai precisar construir a própria apresentação em si. Você vai precisar treinar, apresentar, percebe? Só que eu já falei 4 coisas de uma meta. Então, quando você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, você pode ficar com aquela sensação de que você não consegue. Então, começa pequeno, porque você, começando pequeno, a partir dali você consegue criar essa constância. Uma vez que você criou essa constância, o seu dia vai ficar cada vez mais organizado. E quando chega no final do dia, você não faz a revisão, você começa a sentir falta. Porque começou a fazer parte da sua rotina. E, gente, planejar o dia é o começo. Depois vem o planejamento da semana, que aumenta ainda mais sua vantagem. Sabe por quê? Porque agora você não tem que planejar só 24 horas. Você pode distribuir as suas tarefas ao longo de 168 horas, que são 7 dias da semana. Entende? Então, quando você consegue planejar a semana,
você consegue encaixar melhor as tarefas. Mas esse tema eu vou deixar aqui para você comentar para mim. Você quer que eu faça um vídeo sobre o planejamento semanal? Me diga aqui nos comentários. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor de carreiras, e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo, você aprendeu a organizar o seu dia para ser mais produtivo, entregando mais resultados e assim construindo o seu caminho para a promoção. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no meu canal e ativa as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.